Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Feitosa e junto com o Antônio e o Gabriel vamos apresentar um projeto no campo de controle de sistemas dinâmicos, o controle de tanques interconectados com modelagem hidráulica. Esse é um exemplo clássico de como a teoria de controle é usada para regular sistemas complexos, uma situação comum em diversos setores industriais. Como caso prático, podemos imaginar uma fábrica que requer um cuidadoso controle de nível de líquidos em seus processos. Isso se assemelha ao desafio de manter níveis específicos de líquidos em tanques interligados, por exemplo, indo além da simples manipulação de bombas. Nesse cenário, a implementação de sistemas de controle avançado se torna crucial, e é exatamente o que queríamos trabalhar aqui no projeto. Para o sistema escolhido aqui no projeto, nós podemos observar aqui na figura à direita as variáveis que vamos trabalhar, sendo as variáveis manipuladas a taxa de vazão da bomba que está alimentando aqui o tanque 1, a taxa de vazão da bomba que está alimentando o tanque 2 e a taxa de vazão do líquido do tanque 1 para o tanque 2. Como variável controlada, nós temos aqui a altura, né, o nível do líquido no tanque 1 e o nível do líquido no tanque 2. E temos também aqui um sistema turbulento, né, com variável de perturbação, um possível vazamento aqui no tanque 1, representado por QL. Para a modelagem do sistema, nós começamos fazendo o balanço de massa e criando uma relação entre a vazão e o nível dos tanques, sendo R1 a resistência da válvula de saída do tanque 1 e R2 a resistência da válvula de saída do tanque 2. Aplicando o Bernoulli em cima dessa equação da relação entre nível e vazão, nós chegamos na seguinte expressão, onde Q12 tem a relação aqui entre a diferença de nível entre o tanque 2 e o tanque 1, e o Q2 tem a relação apenas com o nível do tanque 2, sendo que K1, K2 e KL são constantes que dependem do coeficiente de descarga do escoamento, da área da seção transversal do tanque, da área do orifício da saída e da aceleração da gravidade. Então, aplicando esses valores de vazão no balanço de massa, a gente chega na seguinte expressão. É importante destacar também, pessoal, que essas constantes elas variam conforme a abertura de cada válvula. Então, para a correta simulação aqui do projeto, nós consideramos esses valores como constantes. Na etapa da modelagem, a gente obteve uma estrutura mínima de um sistema de controle multiloop com acoplamento. Lembrando, pessoal, que a gente está trabalhando aqui com um sistema turbulento, ou seja, com presença de equações não lineares, e como a gente quer trabalhar com PID para controlar nosso sistema, se faz necessária a linearização, né, do sistema. E qual a ideia, né, por trás da linearização? A ideia é aproximar o comportamento do sistema em torno de um ponto de equilíbrio, assumindo que as variações em torno desse ponto serão pequenas, ou seja, a gente simularia um sistema linear em cima de um sistema não linear, em volta, né, de um ponto de equilíbrio, no nosso caso que a gente escolheu o Q como ponto de equilíbrio. Então, para linearizar, a gente primeiro isolou o nível dos tanques, né, só trazendo aqui a área transversal para o lado direito da equação, e aplicamos o jacobiano nas equações de estado, encontradas aqui. Então, tendo aqui a solução, como resultante, a seguinte expressão. Como avisado anteriormente, a gente assumiu alguns valores constantes para essas variáveis, visto que as variáveis de K elas variam conforme a abertura das válvulas. Então, como montamos uma planta física, para o nosso projeto aqui, a parte da simulação, para simplificar, a gente trouxe esses valores constantes. Aplicando esses valores no modelo linearizado, discutido no slide anterior, a gente obtém a seguinte expressão. Então, aplicando a transformada de Laplace, a gente obtém essa relação de entrada e saída, tanto para o tanque 1 quanto para o tanque 2. E aí, pessoal? Eu sou o Antônio e vou falar aqui um pouco sobre o nosso projeto de controladores. Bom, com base na modelagem, na estrutura de controle e, claro, também nas funções de transferência que a gente obteve, foi possível projetar o nosso modelo em malha aberta, fazendo uso do MATLAB e também da ferramenta Simulink. Nessa primeira parte, temos toda a aplicação da modelagem, de acordo com a área da base, por exemplo, dos tanques, e também de acordo com os coeficientes de descarga do escoamento, enfim. Com base nisso, nós fornecemos a altura para o nosso workspace, que é onde vai ocorrer a simulação do funcionamento da planta e o registro das alturas dos líquidos, H1 e H2. Analisando então o resultado da simulação para as variáveis controladas de cada tanque, percebemos que H1, nível do tanque 1, se estabiliza em torno de 30 e 40 segundos, no valor aproximado de 4 metros, enquanto H2 do tanque 2 se estabiliza perto de 40 e 50 segundos, no valor em torno de 3 metros. Bom, lembrando que nós temos QP igual a 5 e Q3 igual a 2 como entradas. Então, nesse contexto, faz sentido estabelecermos os seguintes objetivos de controles. Vamos eliminar o erro em regime permanente, de forma a manter o tanque 1 em 5 metros e também o tanque 2 em 2 metros. Vamos também diminuir os efeitos de acoplamento e reduzir pela metade o tempo de acomodação. Então, como entre um dos nossos objetivos é acelerar a planta,
para estar alcançando esse objetivo, a gente optou por estar projetando controladores do tipo PID, utilizando aí o método de alocação de polos. Então, para cada controlador, nós temos sua respectiva área de interesse, com o intuito de manter o nosso lugar das raízes nessa região, de acordo aí com também a alocação. Percebe-se também que a margem de fase e ganho do sistema aumentaram, e isso permite que, em torno de um ponto de equilíbrio, o mesmo controlador seja utilizado para diferentes valores de referência, mesmo com a presença de não linearidades no modelo. Bom, vale destacar aí também que com a ideia de simplificação, o tempo derivativo foi considerado igual ao tempo integral dividido por 10, obtendo então os respectivos controladores, CH1 para o tanque 1 e CH2 para o tanque 2. E aqui nós temos o sistema na presença dos controladores e em malha fechada. Por fim, essa figura mostra aí o resultado dos níveis dos tanques para o sistema em malha fechada, com os requisitos então alcançados. O tempo de acomodação de fato reduziu pela metade, com 20 segundos para cada um deles, e os níveis se estabilizaram em 5 e em 2 metros. Porém, é possível ver a presença de um overshoot devido aos efeitos de acoplamento e da não linearidade. E a fim de eliminar esses efeitos, é possível fazer um controle multiloop ou por desacoplamento. Entretanto, a gente considerou os valores aí obtidos satisfatórios e optamos por dar prioridade para a planta física. Aqui, nós temos o sinal de controle, onde ele atua exatamente no início da simulação. Em conclusão, nós percebemos a complexidade intrínseca no processo de 2 tanques acoplados, e que o uso do PID trouxe uma abordagem robusta para corrigir os erros, mantendo os níveis dos tanques nos valores desejados. Entretanto, combinar a eficácia do controlador PID com as técnicas de desacoplamento alcançaria uma maior estabilidade e eficiência operacional do sistema. Como já falado, decidimos pela construção da planta física pelo fato de entregar maior realismo, de possibilitar a visibilidade de alguns pontos que o projeto não previa e, claro, pelo aprendizado de se colocar em prática o sistema teórico. Por isso, acreditamos que seus pontos positivos ultrapassaram as dificuldades relacionadas a custo, tempo e complexidades envolvidas nesse processo. Seguimos então com o vídeo de apresentação da planta. Eu sou Gabriel Sato e nós do grupo decidimos desenvolver uma planta em escala reduzida do projeto para poder aplicar a solução e poder visualizar melhor o sistema e seu controle. Aqui temos o tanque 1 à esquerda e o tanque 2 à direita, ambos com o diâmetro interno de 98 mm e a altura útil de 450 mm. Em cada tanque temos uma válvula de saída manual, uma bomba de entrada de corrente contínua, atuada através de uma ponte H. Temos sensor ultrassônico para poder medir o nível e sensores de fluxo para medir tanto a entrada quanto as saídas. E também podemos ver aqui o acoplamento entre o tanque 1 e o tanque 2, que é realizado através de uma terceira bomba. E tudo isso é conectado em um Arduino, que atuará como sistema de controle. E para ficar mais visível, foi instalado mangueiras do lado externo, que aí a gente consegue visualizar melhor o nível de cada tanque. Falando um pouco da implementação, nós definimos o set point do tanque 1 à esquerda em 100 mm e o tanque da direita em 70 mm. Agora eu vou alimentar a planta e o sistema de controle vai começar a atuar. Abrindo a saída do sistema. E com perturbação a gente pode abrir a válvula do tanque 1. Então o sistema é capaz de seguir referência e rejeitar a perturbação.